Caríssimos alunos, uma excelente noite a todos vocês. Estamos aí então na nossa quarta semana de aula, né? E hoje nós falaremos então sobre a introdução aos recursos e dos artigos 574 ao 578. Lembrando que a introdução aos recursos já foi tratada num vídeo anterior. Então, a partir deste vídeo, nós falaremos aí do artigo 574 ao artigo 578. O artigo 574 tem a seguinte redação: os recursos são voluntários, excetuando-se os seguintes casos, que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz: da sentença que conceder habeas corpus, inciso 2, da que absolver desde logo o réu, com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, lá nos termos do artigo 411 do Código de Processo Penal. Então aqui, logicamente, cabe aí a nós, né, fazermos algumas considerações importantes. A primeira delas é que, em tese, não seria um recurso de ofício, né? É difícil nós pensarmos que o juiz recorre da própria decisão, que o juiz duvida da própria decisão. Na verdade, o que nós temos seria um reexame necessário. Então, esse termo recurso, né? Os recursos são voluntários quando eles são detidos e são ali, então, referente à contrariedade das partes à decisão do magistrado. Quando nós falamos de ofício, logicamente, podemos compreender que a técnica do legislador não se adapta aí, não se adequa àquilo que seria então necessário, já que para nós pensarmos num recurso de ofício pelo juiz, ou seja, o juiz estaria recorrendo da sua própria decisão. Mais correto seria a reanálise necessária. Então, é bastante interessante isso. E aí nós temos então duas hipóteses. No caso da sentença que conceder habeas corpus e da que absolver desde logo o réu, fundamento ali na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos lá do artigo 411. Então vamos lá, né, para ver aí o que fala o artigo 411. O artigo 411 do Código de Processo Penal tem a seguinte redação: na audiência de instrução de julgamento, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acariações e o reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado, procedendo-se o debate. Ou seja, ele trata aqui o artigo 411 na sua regra da audiência de instrução e julgamento. Ele vem dizer no seu parágrafo 1º: os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e deferimento pelo juiz. Parágrafo 2º: as provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, pertinentes ou protelatórias. Parágrafo 3º: encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. Parágrafo 4º: as alegações serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Parágrafo 5º: havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a acusação e para a defesa de cada um deles será individual. Parágrafo 6º: ao assistente do Ministério Público, após a manifestação deste, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Parágrafo 7º: nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Parágrafo 8º: a testemunha que comparecer será inquirida independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. E o parágrafo 9º: encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão ou fará em 10 dias, ordenando-se que os autos lhe sejam conclusos para isso.
Então, ou seja, o artigo 411, de regra geral, né, ali não fala nada de expressivo, não fala nada aí de algo que possa determinar aí a necessidade de uma reanálise necessária ou de um recurso de ofício. Com relação, então, a essa voluntariedade do recurso, quer dizer que as partes do processo, ou seja, a acusação e a defesa, não são obrigadas a recorrer. Significa ainda dizer que esta voluntariedade dos recursos trata-se de uma característica fundamental, ou seja, de que a ação penal privada, ela é voluntária, na verdade ninguém é obrigado a ingressar com uma ação penal privada, e no caso também do Ministério Público, não há necessidade de recurso posteriormente à decisão do magistrado. Então, ou seja, aqui o que nos chama a atenção, aquilo que nos, na verdade, faz com que seja mais interessante essa análise, é que, havendo então conformismo, não se deve reavaliar o julgado. Só caberá o recurso quando nós estivermos diante de um inconformismo com relação ao julgado. Bom, com relação ao recurso de ofício, que nós falamos agora há pouco, é o que eu disse, a doutrina acompanha, então, este pensamento. Ou seja, de que a terminologia está inadequada, está equivocada, né? Não seria um caso aí de recurso de ofício. O juiz não recorre da sua própria decisão, né? O correto nesta circunstância seria aqui a hipótese do duplo grau de jurisdição obrigatório. Então, seja, essa reanálise necessária é o que determinaria e é o que seria mais adequado quando nós analisamos as duas hipóteses lá que nós já tratamos. E aí eu cito a súmula 423 do STF, que diz: não transita em julgada a sentença que haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege. Então, ou seja, a terminologia é o que vem disposto na própria legislação, mas ela não está de forma ali adequada. Não é recurso de ofício, mas sim uma reanálise necessária ou uma hipótese de duplo grau de jurisdição obrigatório, né? Como cita aí o Guilherme Nucci. Então fica aí essas considerações a respeito do nosso primeiro artigo em análise. Sentença concessiva de habeas corpus em primeiro grau. Essa é uma outra questão bastante importante. Por quê? Porque é muito comum pensar no habeas corpus interposto somente em segundo grau, né? Talvez não seja muito comum e muitos advogados não interpõem o habeas corpus contra decisões de primeiro grau ao juiz de primeiro grau. Talvez seria o correto. Ou seja, né, buscar exaurir de todas as formas a possibilidade do restabelecimento da liberdade, do direito fundamental garantido pela Constituição Federal, para só depois entrar com habeas corpus em superiores instâncias, né? Então, ou seja, numa situação como essa, o que é que nós temos? Que a época da edição do Código de Processo Penal entendia-se não caber recurso do Ministério Público caso houvesse concessão de habeas corpus pelo magistrado de primeiro grau, assim visando o controle dessas decisões. Mas, em nome do interesse social, percebam aí, em nome do interesse social, determinou a lei que houvesse o duplo grau de jurisdição obrigatório. Então, ou seja, por mais que não possa o Ministério Público recorrer desta decisão de concessão de habeas corpus, o juiz deve submeter a sua decisão à confirmação ou não do tribunal. Então, nessa seara da análise que nós estamos fazendo, é necessário aí a explicação, como vem, por exemplo, do Bento Faria, como vem de outros doutrinadores neste aspecto. Então, há, na verdade, neste momento, né, o recurso possível para o Ministério Público. E isso nós veremos aí mais adiante no artigo 581, inciso 10. Ou seja, cabe, né, nesta hipótese também o recurso em sentido estrito, tá? Razão pela qual seria desnecessário o recurso de ofício. Então, ou seja,
se atualmente nós temos aí a possibilidade jurídica do Ministério Público recorrer desta decisão concessiva de habeas corpus, no termo do artigo 581, inciso 10, ou seja, recurso em sentido estrito, já que o recurso em sentido estrito, a hipótese de cabimento, são decisões interlocutórias, né? Então, não haveria porquê, não haveria razão da presença desse recurso de ofício ou deste duplo grau de jurisdição obrigatório nesta hipótese, né? E aí vem a jurisprudência do TJ de São Paulo, que diz recurso em sentido estrito contra a ordem tributária. Então, ou seja, são alguns aspectos que vêm demonstrar para nós que o recurso de ofício já passa aí a ser uma figura ultrapassada na nossa análise jurídica. Ou seja, nesta hipótese, conforme a própria jurisprudência aí nos ensina, haveria a possibilidade do recurso em sentido estrito, ao invés da obrigatoriedade deste recurso de ofício ou deste segundo grau de jurisdição obrigatório. Quais são as outras hipóteses aí do recurso de ofício ou, né, como nós aí falamos, desta análise, reanálise obrigatória? Seria lá então com relação a indeferir liminarmente habeas corpus ou por ocasião de concessão de reabilitação. Então nós temos aí também outras hipóteses que vêm determinadas para recurso de ofício, né? Então, lembrando aí, nós temos a hipótese da existência do recurso de ofício quando o relator indefere liminarmente a revisão criminal ou quando o presidente do tribunal indeferir liminarmente habeas corpus e por ocasião dessa decisão de concessão de reabilitação. Então nós temos outras hipóteses aí ainda de cabimento de recurso de ofício, tanto para o juiz de primeiro grau, como nós já vimos, como também para os desembargadores ou até mesmo o presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 575. Não serão prejudicados os recursos que por erro, falta ou omissão dos funcionários não tiverem seguimento ou não forem apresentados dentro do prazo. Bom, então o que nós temos aqui? Primeiro, na verdade, ele foi apresentado dentro do prazo. O que acontece é a ausência de seguimento do processamento deste recurso em razão da ausência ou da omissão de funcionários do Tribunal de Justiça. Então, na verdade, esse é um artigo corretivo para tanto. O que importa para o advogado ou para o Ministério Público é a data do protocolo. Então, ou seja, a partir do momento em que o protocolo ele é tempestivo, dali para frente, por mais que não haja o processamento deste recurso, né, por ausência, por omissão, por falta ou por erro do funcionário do Tribunal de Justiça, logicamente que o réu não poderá ser prejudicado ou o interesse do Ministério Público, que representa o interesse da sociedade, não poderá ser prejudicado nessas hipóteses. Esse desvio da administração pública. Então, na verdade, o artigo 575 fala do desvio da administração pública. Ou seja, o que é que isso significa dizer? Que não se pode prejudicar a parte, não se pode prejudicar aquele que está na condição de descontentamento, de contrariedade com uma decisão, né? Então, se nessa situação e porventura deixar algum recurso de ser processado no prazo legal ou tiver sua forma desatendida em decorrência de ato faltoso do servidor público, percebam aí, né? Não é um ato preclusivo da parte, não é um ato em que nós poderíamos aqui admitir o princípio da fungibilidade porque o recurso estava errado, não é isso. Aqui é um ato faltoso do funcionário público. Então, nessa situação, é onde nós temos aí a presença da súmula 320 do STF, que diz: a apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da juntada por culpa do cartório. Então percebam, na qual aqui existe a proteção legal, né, por meio da súmula 320 do STF, ao prosseguimento,
né, do feito, do recurso, dessa situação e dessa condição de não contentamento com a decisão judicial, né? Então, o recurso ele é um direito, é uma garantia constitucional sobre esse aspecto. Então, essa garantia, esse fato, está aí diretamente ligada ao indivíduo e protegido pela lei. Artigo 576. O que é que diz, então, o artigo 576? Ele vem dizer que o Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Ou seja, Ministério Público, nós estamos falando de ação penal pública incondicionada ou ação penal pública condicionada à representação. Já vimos que o Ministério Público não é obrigado a interpor recurso. Ele pode concordar com a decisão, mas uma vez interposto o recurso, logicamente que ele não pode desistir, pelo princípio da indisponibilidade da ação penal. Ou seja, ele não é obrigado a recorrer, mas apresentando o recurso, ele não pode desistir. Não é o que acontece, por exemplo, com a parte, ou seja, com o réu. O réu pode e tem todo o direito de desistir do seu recurso a qualquer tempo, né? Então, é uma situação bastante aí importante sobre esse aspecto. Quanto a essa impossibilidade da desistência do Ministério Público, nada mais é do que, né, no contexto da obrigatoriedade do ajuizamento da ação penal, nós temos que vigir o processo penal. Ou seja, o Ministério Público, havendo indícios de autoria e materialidade, ele é obrigado a ajuizar a ação penal. Não é um ato de disponibilidade, né? Não pode o Ministério Público, então, da mesma forma, uma vez interposto o recurso, dele desistir. Não é possível, não é lógico, né? O que obrigatoriamente não impede de não recorrer. Ou seja, logicamente, não é obrigatório o oferecimento do recurso, mas feita esta opção, a desistência não haverá, né? É possível, no entanto, que um promotor apresente uma petição de interposição de apelo, abrindo-se depois vista a outro membro do Ministério Público para oferecer as razões, dada a sua, né, não vinculação. E aí, este outro membro do Ministério Público não concorda com a interposição do recurso. Então, o que ele apresenta? O que ele vem dizer nas razões? Ele pede, por exemplo, a absolvição, não tem problema nenhum. Ou ele pede a manutenção da sentença, da qual houve ali a manifestação de discordância pela interposição do recurso de apelação, por exemplo, e ele pode simplesmente pedir ali a absolvição por falta de provas, ou ele pode requerer a manutenção da sentença inicialmente atacada pelo outro membro do Ministério Público. Então não há nenhum impedimento neste sentido também. E aí nós temos uma jurisprudência do Estado de Minas Gerais que diz o seguinte: o recurso interposto por um promotor de justiça e arrazoado por outro membro do Ministério Público no sentido de manutenção da sentença de primeiro grau deve ser reconhecido em atenção à impossibilidade de desistência do recurso interposto pelo órgão acusatório. Então, ou seja, esse recurso ele foi interposto, por mais que as razões recursais sejam pela manutenção da sentença, assim ainda ele deverá ser remetido ao tribunal e deverá ser conhecido pelo tribunal, ou seja, analisado pelo tribunal. E sobre esse recurso também se manifestará o Procurador-Geral de Justiça, né? O Procurador-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça, dizendo melhor, ele também pode fazer ali a sua manifestação, né, pela procedência do recurso, ou seja, pela reforma da sentença de primeiro grau, ou concordando com o segundo membro do Ministério Público pela manutenção da sentença de primeiro grau, né? Então, ou seja, numa situação como essa, nós temos aí a decorrência da indisponibilidade da ação penal, conforme lá vem prescrita no artigo 42 do Código de Processo Penal, bem como o princípio da independência funcional, descrito no artigo 127, parágrafo 1º da Carta da República, ou, melhor dizendo, da Constituição Federal. Artigo 577 do Código de Processo Penal. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador,
ou defensor. Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. O que é que nós temos aqui? Assim como existe ação penal privada subsidiária da pública, também pode, caso não haja aqui a figura do assistente de acusação, né, na ação penal movida pelo Ministério Público, pode haver a inclusão, então, do assistente de acusação para que interponha o recurso, né, na ausência, na omissão ou transcorrido em habeas o prazo para o Ministério Público. Então, essa é uma figura também bastante interessante. Não é muito comum acontecer na prática, mas é possível nos termos da lei. Olha só, múltipla legitimidade para interposição, né? Melhor do que a leitura do texto da doutrina é a interpretação da súmula 705 do STF. A renúncia do réu ao direito de apelação manifestada sem a assistência do defensor não impede o conhecimento da apelação por este interposta. É preciso destacar, no entanto, que a renúncia do acusado, contando com a assistência do defensor, a contrário sensu, produz o efeito de renúncia ao direito ao duplo grau de jurisdição. Ou seja, o que é que significa isso? Né? Eu disse agora há pouco que quando o Ministério Público não recorre, outras partes podem recorrer, outras pessoas interessadas na reforma do processo podem recorrer. Aqui nós estamos olhando para o outro lado, ou seja, quando o réu não recorre, como é que funciona isso? O réu, o sentenciado, o condenado, ele é intimado da sentença de condenação pelo oficial de justiça. Então o oficial de justiça leva para ele uma cópia, faz a leitura da sentença, dizendo, olha, você foi condenado, a pena tal, X tal tempo, e assim por diante. E ao final, o oficial de justiça pergunta, questiona o sentenciado se ele tem interesse em recorrer ou não. Ali, aquela petiçãozinha, aquele papelzinho, né, que você assinala lá, interesse em recorrer sim ou não, e o réu assina embaixo, já é a petição de interposição. Então, vamos pensar aqui que lá o réu disse que quer recorrer. Obrigatoriamente o seu advogado tem que recorrer. Mas e se o réu disser, não tenho interesse no recurso? Nesta hipótese, nesta situação, aí cabe ao advogado, cabe àquele que fará a sua defesa técnica, determinar, escolher se ele quer recorrer ou não. Então, André, ele pode recorrer, o advogado pode recorrer mesmo o réu manifestando que não deseja recorrer? Pode. Por quê? Porque muitas vezes ele não compreendeu o que significa aquela sentença, né? Então, na verdade, por mais que ele tenha manifestado interesse em não recorrer, vendo a situação, muitas vezes esclarecendo para o cliente o que vai acontecer, quais são as consequências daquela condenação, nos termos lá dos artigos 91 e 92 do Código Penal, pode ser que o réu mude de ideia e ainda o prazo é tempestivo, a pessoa então ainda possa apresentar o seu recurso, mesmo manifestando ao oficial de justiça que, em tese, não haveria o interesse em recorrer. Possibilidade de trâmite concomitante de 2 recursos interpostos pelo réu por meio de defensor dativo e constituído. O que vem acontecer? Imagine a situação na qual o réu foi condenado, ele estava assistido por um defensor público, por um defensor dativo, e aí então nós temos a situação na qual a situação vem a se demonstrar da seguinte forma: ele não ficou contente, ele não ficou satisfeito com aquela decisão e ele acaba contratando um advogado particular, um advogado constituído. Então ele constitui um advogado, ele ali dá a sua procuração para esse advogado. O que acontece? Enquanto o advogado constituído formula o recurso, o defensor dativo já foi lá e apresentou o recurso. Então, ou seja, havendo 2 recursos por defensores diferentes, sendo um constituído e o outro dativo, os 2 recursos terão ali prosseguimento, ou seja, né, devolve-se ao tribunal os 2 recursos do réu para que sejam analisados. Se forem sobre o mesmo aspecto, haverá apenas uma análise.
Agora, se eles versarem sobre tópicos e questões diferentes, então será devolvida toda a matéria ao tribunal para que possa analisar o caso legal. Nós temos aí, então, a legitimação excepcional. O que é que significa isso? Legitimação excepcional, né? Vem dizer que ainda existe a possibilidade do ofendido e das pessoas que o sucedem na ação penal, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nós temos lá a sigla CAD, e estes também possam interpor o recurso, né? Como é que vai acontecer então? Então eles também podem oferecer o recurso, ainda que não estejam habilitados nos autos, por meio do seu assistente de acusação, ou seja, seu advogado contratado para esta finalidade. Então nós temos aqui uma outra situação importante, que é qual é o prazo para que eles possam subsidiariamente, né, a inércia do Ministério Público, eles possam aqui apresentar o próprio recurso. Então o interessado ou aqueles que o sucederem podem recorrer de uma sentença condenatória ao indivíduo, né? Então, ou seja, isso acontece, isso está determinado no Código de Processo Penal como devidamente autorizado. Então, nessa situação, nós já sabemos que o interesse recursal é do Ministério Público, ou seja, a ele deve ser garantido o direito de recurso, tanto no caso de parte acusatória interessada na condenação, como na situação de custos leges, ou seja, ele também pode recorrer se ele entender que a condenação foi além do pedido dele, se a condenação extrapolou os limites daquilo que ele entende como justo, até porque o promotor é o promotor de justiça, não é o promotor de condenação, né? Então, ou seja, se a condenação foi diversa do pedido dele, cabe a ele também ali recorrer daquela decisão. Então, nessa situação, nós temos que, existindo o recurso da defesa, este tem a prioridade, logicamente. Por quê? Porque ela é a parte mais interessada no recurso contra uma sentença que condenou o indivíduo. Agora, entretanto, nós temos a hipótese da ação penal privada. Havendo uma absolvição e não tendo recorrido o querelante, não cabe recurso ao Ministério Público, porque é um direito disponível, não é um direito social. Então, esta é uma hipótese bastante importante, né? Ou seja, o que é que ela vem dizer para nós? Nós temos que compreender que, se a ação for privada, cabe ao querelante recorrer desta decisão ou não, né? E assim ainda seria subverter o princípio da oportunidade, que rege a ação penal privada, dar a oportunidade ao Ministério Público de recorrer contra a vontade do querelante. Interesse recursal e morte do réu. É bastante importante isso, e nós já falamos agora do CAD, né, na tela aí anterior, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, porque isso gera consequências. Se o réu foi condenado, mesmo assim ele está morto, nós temos que compreender que, se ficou provado, né, se ficou decidido, melhor dizendo, que ele foi o autor do fato, um recurso que demonstre, um recurso que tenha subsídios, embasamento, para demonstrar que ele não foi autor do fato, vai produzir reflexo no juízo civil, ou seja, com relação, por exemplo, à ação civil ex delicto. Então, ou seja, é natural que, falecendo o indiciado ou o réu, durante o trâmite do inquérito, deve o magistrado julgar extinta a punibilidade. Por quê? Porque ali não há que se questionar nada. Agora, o que é que nós temos com relação a isso? Se o réu morrer após ser condenado, ou durante o trâmite de seu recurso, pode haver interesse no processamento do mesmo, manifestado por parente ou pelo representante legal, já que a condenação pode produzir reflexos em outras áreas, como na esfera civil, ou seja, a ação civil ex delicto, ou seja, o interesse de recurso quanto à conduta praticada de forma ilícita pelo agente. E, logicamente, que, se ficar demonstrado que o fato não aconteceu, que não existe materialidade, ou que esta pessoa condenada não é o autor do crime, não concorreu para a prática do crime, então nós teremos aí uma situação bastante importante. Bom, estamos aqui agora diante do artigo 578 do Código de Processo Penal, e ele diz: o recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante. Então percebam que o recurso
nós temos uma petição ou por termo nos autos. Então, ele tanto pode ser por escrito, como pode ser um recurso verbal. Ou seja, lá na audiência, o advogado já manifesta a sentença dada em audiência. Excelência, abra o termo, então, que eu já vou apresentar o recurso contra a sua decisão. Então, ele pode também ser interposto de forma oral, não há nenhum impedimento quanto a isso. O parágrafo 1º vem dizer que, não sabendo ou não podendo o réu assinar o seu nome, o termo será assinado por alguém ou a seu rogo, na presença de 2 testemunhas. Parágrafo 2º, a petição de interposição do recurso, com o despacho do juiz, será até o dia seguinte ao último do prazo entregue ao escrivão, que certificará o termo de juntada à data da entrega. Parágrafo 3º, interposto por termo o recurso, o escrivão, sob pena de suspensão de 10 a 30 dias, fará conclusos os autos ao juiz até o dia seguinte ao último do prazo. Então, ou seja, percebam aí que nós temos também essa possibilidade, tanto a interposição por petição ou por termo nos autos. A admissibilidade do recurso. Logicamente que o recurso será admitido quando tempestivo. Então, há esses requisitos processuais da interposição do recurso. Ou seja, para que ele tenha seguimento, para que ele seja encaminhado à superior instância, deve ser feita de regra pelo órgão que proferiu a decisão. Ou seja, então eu recorro perante o órgão que proferiu a decisão e ele encaminha para a superior instância, após intimada a parte contrária, para apresentar as contrarrazões ao recurso. E aí, então, excepcionalmente, como toda regra existe uma exceção, a avaliação de recorribilidade é feita pelo mesmo órgão a qual será destinado o recurso, ou seja, tal ocorre não somente quando o órgão ACO deixa indevidamente de dar seguimento ao recurso, e a parte reclamada pelos instrumentos próprios, ou seja, também outros recursos, diretamente ao Tribunal Superior, mas também quando o órgão adquém vai proceder o julgamento de mérito. Então, diante dessa situação, e da mesma forma que o magistrado de primeiro grau pode negar o seguimento ao recurso, assim também o tribunal adquém pode não conhecer o recurso interposto. Em ambas das decisões, logicamente, neste juízo de admissibilidade, cabem recursos também para se garantir, para se fazer como este recurso seja, então, recebido, conhecido, analisado e também julgado. Pressupostos de admissibilidade do recurso. Logicamente que deve ser um recurso cabível, deve ser um recurso adequado e, logicamente, tempestivo. Então, ou seja, é cabível esse recurso? Existe uma previsão legal dizendo que para aquela decisão cabe um recurso? Isso é o primeiro passo. Adequado. Nós temos as relações de hipóteses em que cabe cada recurso, se bem que para a adequação nós temos o princípio da fungibilidade. Nós vamos falar sobre ele ainda. Então, ou seja, o que é o princípio da fungibilidade? É quando eu aceito um recurso por outro. A pessoa interpôs um recurso errado, mas acaba-se, então, aceitando aquele recurso, porque o que está em jogo aqui é o bem maior do réu, o direito do réu de recorrer via de regra. Então, nós temos aqui, lembrando mais uma vez, o cabimento do recurso, a adequação do recurso e a tempestividade do recurso. E vocês ouvem isso desde lá do primeiro semestre, quando os professores diziam para vocês que advogado não perde prazo. O mérito do recurso. É importante, logicamente, atacar o mérito, a causa, a hipótese de reforma daquela decisão. Mas nós não podemos esquecer também que o recurso compreende em suas preliminares, sejam as nulidades, sejam hipóteses de prescrição, de extinção de punibilidade. Então, ou seja, as preliminares também são importantes. Então, ou seja, ultrapassada aquela fase de admissibilidade. Qual é a fase de admissibilidade? Vamos lá? Fase de admissibilidade, adequação, cabimento e tempestividade. Então, ultrapassada essa fase, o órgão competente, então, para reavaliar a matéria julgada, ou seja, que lhe foi devolvida para confirmar ou reformar,
deve analisar o mérito do recurso, ou seja, a causa, o pedido em si. Significa-lhe dar-lhe ou não provimento ao recurso, como também significa reformar ou não a sentença de primeiro grau. Ou seja, considera-se então como equivocada a decisão impugnada, reformando-a ou anulando-a, ou crer que a decisão foi acertada, esta recorrida, negando-se então provimento ao recurso. É importante dizer que a doutrina aqui sustenta que o acórdão, dando ou não provimento ao recurso, automaticamente ele substitui a sentença de primeiro grau. Então percebam que o acórdão, ou seja, a decisão do tribunal, substitui a sentença de primeiro grau. Finalidade, ou melhor, formalidade para a interposição do recurso. Lembrando aqui que exige o Código de Processo Penal que os recursos sejam interpostos, como nós já vimos, por petição ou por termos nos autos, ou seja, escrita ou verbalmente. Entretanto, não se pode dar um apego desmensurado às formalidades. Nós temos formalidades sim, porém, são formalidades que não podem impedir, que não podem tisnar o direito de alguém em recorrer. Por isso que nós buscamos a fundamentação do recurso. E nos termos da doutrina da Ada Pellegrini Grinover, do Magalhães Noronha ou do Scaranzi, eles dizem que existem os recursos de fundamentação livre ou de fundamentação vinculada. O que é que isso significa dizer? Fundamentação livre. Eu posso utilizar aqui aquilo que o brocardo jurídico e latino diz jus esperneandi, ou seja, eu posso dizer que aquela sentença é injusta, que ela não em nada trará em benefício para a sociedade. Então percebam, argumentos totalmente vagos. Como eu também tenho aqui a fundamentação vinculada, ou seja, a ausência de provas, a interpretação contrária ao depoimento de uma parte. Então é bastante importante nós compreendermos que nós temos para os recursos tanto a vinculação, a fundamentação livre e a fundamentação vinculada. Fundamentação livre, você pode dizer o que quiser. Olha, ele tem filhos pequenos, ele é arrimo de família, não tem nada a ver com o crime que ele praticou, com a conduta. Mas você pode alegar para tentar convencer aquele que vai analisar o seu recurso. Como também nós temos a fundamentação vinculada. Nós podemos dizer que a fundamentação livre, ela é dispensável, não é obrigatória. Agora, a fundamentação vinculada, ela é obrigatória. Logicamente, você tem que demonstrar qual foi o erro de julgamento daquele recurso. Perdão, erro de julgamento daquele caso, A sentença que julgou aquele caso, você tem que demonstrar no recurso qual foi o erro cometido pelo magistrado. Porque o magistrado ele tem um livre convencimento motivado nas provas dos autos, não nas provas do inquérito. Então é importante também que a fundamentação do magistrado não se baseie somente nas provas colhidas, sem o manto do contraditório e da ampla defesa. Dispensa da formalidade nós já comentamos. Dúvida quanto à tempestividade. Pessoal, na dúvida, indúbio pro réu. Ou seja, nesta hipótese, deve ser decidida sempre em favor do processamento do recurso, visando-se com isso assegurar o duplo grau de jurisdição. Então, esse é um fato aí bastante importante. Na dúvida, se foi protocolado de forma tempestiva ou não, remeta-se ao tribunal e deixa o tribunal, então, analisar o fato. Impedimento ao processamento ou conhecimento do recurso. O que é que impede, então, que o recurso seja conhecido, seja processado? Nós temos a hipótese da desistência. A quem cabe desistir do recurso? Lembrem-se, a vítima. Nós temos a hipótese da renúncia. Antes mesmo de ser apresentado, pode a parte sucumbida manifestar seu desejo de não recorrer. Ou seja, desta forma, tal situação, a desistência, não é autorizada ao Ministério Público, como a renúncia também não se ajusta a hipótese ao Ministério Público. Ou seja, promotor, mais uma vez aí dizendo, não é obrigado a recorrer, mas apresentado o recurso, não lhe cabe renunciar e não lhe cabe desistir do recurso interposto.
Artigo 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz desde logo reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito cabível ao recurso. Ou seja, nós estamos diante, mais uma vez, do princípio da fungibilidade. Ou seja, quando o juiz aceita um recurso pelo outro. O advogado interpôs o recurso errado, não era, por exemplo, uma apelação, ele entra com mandado de segurança, era uma apelação, ele entra com habeas corpus, era uma apelação, ele entra com recurso em sentido estrito, né? É lógico que quando nós chegarmos lá no artigo 581, quando nós começarmos a estudar, por exemplo, o recurso em sentido estrito, depois a apelação, vai ficar muito claro quais são as hipóteses dos principais recursos. Princípio da fungibilidade, então, né? De forma simples e objetiva, significa que a interposição de um recurso por outro. Logicamente que aqui nós não estamos diante da má-fé ou do erro grosseiro. Ou seja, a má-fé ele entrou com recurso sabendo que é errado, porque era impossível ele confundir. O erro grosseiro quer dizer que ele não sabe advogar. Então, não impedirá que seja ele processado ou conhecido. Isso é importante, né? Nessa hipótese, o que significa, então, erro grosseiro? É aquele que evidencia completa e injustificável ignorância da parte. Isto é, havendo nítida indicação na lei quanto ao recurso cabível e nenhuma divergência na doutrina e na jurisprudência, tornando-se um absurdo equívoco, justificando-se a sua rejeição. Fica feio para o advogado, hein? Muito feio. Má-fé surge, então, de variados aspectos, embora o mais saliente seja a utilização de um determinado recurso, né, para contornar, por exemplo, a perda de um prazo cabível. Ele perdeu o prazo do recurso correto, ele pega um outro recurso que tem um prazo um pouco mais dilatado e entra com outro recurso, né? Então, ou seja, aí ele vai responder pela má-fé na prática desta conduta. Artigo 580. No caso de concurso de agentes, Código Penal, né, artigo lá 29, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Ou seja, então, naquela hipótese em que um só dos réus recorra, e ali o que se reconheça, por exemplo, a nulidade, algo nesse sentido, né? Ou o depoimento de uma testemunha. Então isso vai abranger, isso vai abordar, isso vai favorecer a todos os outros réus, né? O que diz o artigo 580 é o recurso interposto por um, se a causa da sua procedência não for exclusivamente pessoal, a todos se aproveitará o resultado deste recurso. A alteração legislativa que eu disse para vocês não é mais o artigo 25, é o artigo 29 do Código Penal, que trata lá do concurso de agentes. E é importante nós frisarmos também aquilo que diz, né, o STF a respeito. Ele diz que a aplicabilidade do artigo 580 do Código de Processo Penal, razão de ser desta norma legal, ou seja, necessidade de tornar efetiva a garantia da equidade. Percebam, né? Aquilo que é igual a todos deve ser provido na mesma condição, na mesma proporção. Recurso e concurso de agentes. Já falamos sobre isso, né? Na qual ali se aproveita, então, quando não for características pessoais. E, para terminar, cito aí a jurisprudência do STF. Consoante a dicção, então, do artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará os demais, se seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal. Então, fica aí a nossa aula de hoje. Um forte abraço a todos, né? Um excelente final de semana e até a nossa próxima aula.